Aleluia! Glória a Deus, gente. Que bênção estarmos juntos mais um dia, iniciar mais uma semana. Glória a Deus pela palavra do Senhor, né, que é o nosso baluarte, a nossa sustentação. E numa oportunidade como essa, né, de iniciarmos uma semana, nada melhor do que realmente iniciarmos ela seguindo a palavra, né, com os olhos bem diante dela e aproveitando mesmo, né, tudo aquilo que de Deus pode ser adquirido em termos de sabedoria e de conhecimento. Vamos começar, gente. Tem mais pessoas entrando aí. Eu falei, né, na verdade nós começamos na última sexta-feira a falar sobre os atributos do Espírito Santo, né, o ministério do Espírito Santo, na verdade. E o que ele opera dentro de nós, o que ele opera a partir de nós. Eu creio que saímos da última sexta-feira cheios de ousadia, né, e de intrepidez, desejo mesmo de seguir as orientações do Espírito e ser uma bênção, né, na terra, através da palavra dele, através da inspiração dele. E eu quero, como eu falei, né, dar continuidade essa semana. É muito provável que vamos finalizar esse livro, né, O Espírito Santo e Você, trabalhando juntos como a dupla dinâmica do céu. Eu deixei um comentário fixo aqui, né, seguindo aí da Enildes. Ela não entrou ainda, eu acho, mas ela me deu essa sugestão, então acatadíssima. Eu fui descobrir como é que fazia isso, né, na verdade, que eu não sabia. E tá aí, então, o comentário fixo para você não esquecer do que a gente está falando, tá bom? Então estamos seguindo, né, a nossa jornada aqui, estudando o livro O Espírito Santo e Você, trabalhando juntos como a dupla dinâmica do céu. E essa semana nós vamos realmente falar sobre a manifestação, né, o ministério do Espírito Santo dentro de nós. Então, hoje estamos no capítulo 8, como eu falei, eu quero, né, com a graça do Senhor, terminar esse livro até o final dessa semana, e mesmo vamos conhecer, né, qual é esse ministério, qual é esse trabalho, né, Kalel, chamado, né, atribuição, trabalho, convocação, propósito que Deus deu ao Espírito Santo para fazer em nós e através de nós, né? Já aprendemos isso. O Espírito Santo é o nosso ajudador, ele mesmo nos ensina, nos inspira, nos conforta, nos consola, nos admoesta, né? Nos conduz no caminho que nós temos que trilhar, no Kalel de Deus, no chamado de Deus para a nossa vida. Então, uma das formas, né, que o Espírito Santo faz isso conosco, e eu citei, né, o Evangelho de João, os capítulos 13, final do capítulo 13 até o início do capítulo 17, Jesus vai falando ali sobre o Espírito Santo. Ele toma mais aquele tempo para ensinar acerca do Espírito Santo, do que o Espírito Santo faria em nós e através de nós. Então Jesus ele se dedica um bom tempo para falar especificamente sobre isso. E um dos principais pontos, né, que o Espírito Santo, que Jesus ensina acerca do Espírito Santo, do ministério dele em nós, ele vai nos guiar. Amém? O Rick Renner faz uma menção aqui que eu acho bem interessante, e eu creio que todos nós vamos nos assemelhar a esse exemplo, né? Eu creio que todo mundo aqui brincou disso alguma vez na vida. Não sei se talvez o Josival é o mais novo aqui da nossa turma aqui, né? Não sei, Samara, não sei. Mas enfim, é provável que todos nós tenhamos brincado sobre isso, dessa brincadeira, que é siga o líder. É uma brincadeira, inclusive, que entre irmãos é muito mais fácil de acontecer, porque todo irmão quer ser o líder, né, da casa e quer de alguma forma impor a sua vontade. Siga o líder era aquela brincadeira em que uma pessoa era líder, né, e tudo que ela falava, os outros tinham que obedecer exatamente igual daquilo que a pessoa dizia. Então, entre irmãos, por exemplo, né, lá em casa a gente brincava assim: lava a louça, né, vai a casa, vai lavar o banheiro. E normalmente meu irmão era o líder, né, porque ele era o mais velho. Ele é o mais velho, então acabava sendo sobrava para mim ter que segui-lo. E costumeiramente, né, nessa brincadeira as pessoas elas vão querendo realmente, né, serem as líderes. Mas aí existe um ponto aqui bem interessante nesse exemplo que o Rick Renner traz e que a gente se assemelha bastante nessa brincadeira, é que de fato, queridos, uma das coisas que nós vamos precisar atentar na nossa vida, na nossa jornada, né, e no nosso propósito em Deus, é que no que diz respeito a seguir o Espírito Santo, né, ou a conhecer, sermos guiados pelo Espírito Santo, a posição de sermos líderes, veja, essa posição ela vai ter que ser deixada de lado.
é melhor que nós deixemos o Espírito Santo ser o nosso líder. Amém? Por quê? É comum, né? E assim, tem coisas que nós vamos atentando para a nossa vida de alguma forma, né? Essa autoavaliação, e eu creio que podemos fazer isso, e ao fazermos isso nós vamos ser mais sinceros com nós mesmos, né? Conosco, né? E uma das coisas que a gente pode entender na nossa vida cristã é que a atividade, né, cristã, ela pode ser confundida talvez com o ativismo cristão. O que é isso? Ativismo é quando você está tão envolvido com o seu dia a dia, tão envolvido com as suas coisas próprias, que você até consome, né, num certo sentido, a palavra de Deus, você até se expõe de alguma forma à palavra de Deus, mas se nós não tivermos o cuidado de fazermos isso como uma atividade diária e consciente e consistente, nós vamos cair numa vala, né, num precipício, num limite, né, ou extrapolar esse limite, de passar então a fazermos algo de ativismo, ou seja, ao irmos para o trabalho ligamos uma pregação, ao lavarmos uma louça ligamos alguma coisa para poder ouvir, a fazer um trabalho de casa simplesmente colocamos uma mensagem na televisão e deixamos aquilo lá passando, e de alguma forma reputamos que isso é receber a palavra e se expor às direções do Espírito. Mas veja, nada de errado com essas coisas, né? Nada errado você dirigir enquanto ouve uma mensagem. Pelo contrário, se tem que ouvir alguma coisa, vá ouvir a palavra. Se tem alguma coisa para você ouvir durante a lavar a louça, ou arrumar a casa, ou fazer alguma outra atividade que seja realmente se expor a palavra, mas que haja uma consciência do que você está fazendo e não se fazer apenas por fazer, né? E esse ativismo tem que ser realmente colocado com cuidado, né? Ou não, na verdade, nós não podemos cair nessa vala do ativismo, porque senão nós vamos reputar que estamos sendo ensinados, né, e até de alguma forma guiados pelo Espírito, mas necessariamente o Espírito ele tem coisas específicas a falar para nós. Ele tem instruções válidas e muito apropriadas para todas as áreas da nossa vida, por menores que elas sejam. O Espírito Santo ele tem palavras de sabedoria do coração de Deus para nós em todas as áreas da nossa vida. Rick Renner fala uma coisa aqui bem interessante, e eu fiz questão de grifar e eu quero ler para você. Podemos ser tentados a viver com toda a informação que acumulamos sem consultar o Senhor a respeito daquilo. Veja, informação não é o mesmo que revelação divina. Eu vou ler de novo. Informação não é o mesmo que revelação divina. Pode ser difícil aceitarmos a afirmação a seguir, mas ela ainda assim é verdadeira. Grande parte do que realizamos na vida, na verdade, foi iniciado por nós e não pelo Espírito Santo. Depois que já estamos com a bola rolando do nosso jeito, oramos e pedimos a Deus para abençoar o que nós iniciamos, supondo que era a vontade dele, porque afinal de contas foi uma boa ideia. Não é de admirar que tenhamos resultados tão ruins ao longo da vida. Veja, queridos, se nós, nessa dinâmica de seguir o líder, nos colocarmos o tempo todo como líderes, né, da nossa própria vida, no sentido de sermos guiados pelos nossos próprios sentimentos, guiados pelas nossas próprias boas ideias, então nós vamos incorrer, né, invariavelmente nessas duas possibilidades, de dar errado aquilo que pensamos que era certo e de entrar no ativismo, achando que o simples fato, né, me permito usar essa expressão, o simples fato de nos expormos de alguma forma à palavra, ao ensinamento, a ministrações, a músicas e etc. Isso é o mesmo que seguir as direções do Espírito. E, na verdade, não é... Rick Renner coloca aqui com muito cuidado, né? Muitas vezes, aquilo que nós reputamos que está entrando, na verdade, para algo específico, para algo que nós precisamos mesmo do socorro e da sabedoria do Espírito Santo. Eu vou falar sobre isso nos próximos dias, essa sabedoria específica do Espírito Santo. Veja, muitas vezes não vai servir tanto, você entende? Às vezes temos boas ideias, às vezes temos pensamentos né, de algo para fazer, e porque aquilo parece ser algo bom, simplesmente entramos naquilo e dizemos, foi Deus que me inspirou para isso. Mas o problema está, quando aquilo dá errado, se aquilo dá errado, a culpa vai ser de Deus? Ou será que nós vamos fazer uma leitura apropriada, sensata e coerente de nós mesmos e dizermos, não, eu dei cabeçada, eu achava que era uma coisa boa, mas enfim, Deus não estava nisso.
E se essa segunda leitura for a nossa, graças a Deus, haverá misericórdia, graça para nós voltarmos atrás e seguirmos depois em frente, né, inspirados pelo Espírito e consertados naquela ocasião. Agora, se nós, do outro lado, incorrermos num erro, né, acharmos que estamos fazendo algo bom, sem na verdade aquilo ter sido consultado ao Espírito Santo, ter sido iniciado pelo Espírito Santo em nossa vida, e chegarmos ao final daquilo quando, né, não der muito certo, e reputarmos que aquilo foi culpa de Deus, então nós vamos cair numa vala, gente. E não é assim que funciona. Deus, ele providenciou o Espírito Santo para que ele fosse o nosso ajudador, para que ele fosse o nosso líder, aquele que vai guiar os nossos passos. Agora veja, é interessante, eu quero frisar esse ponto aqui, eu acho maravilhoso esse ensinamento. Lá em Lucas capítulo 4, no versículo 1, nós vemos que Jesus, ele foi levado, aquela famosa passagem que Jesus foi para o deserto. E em Lucas capítulo 4, versículo 1, diz que pelo Espírito Santo Jesus foi guiado ao deserto. No versículo 14, a Bíblia fala que Jesus, ele foi guiado novamente pelo Espírito Santo para sair do deserto. Então, para entrar e para sair, Jesus estava sendo guiado pelo Espírito Santo. De fato, nós vemos isso em todos os evangelhos, em toda a vida de Jesus, ele foi guiado pelo Espírito Santo. No que diz respeito a seguir as instruções, veja, Jesus nunca foi o líder de si próprio, né? A respeito disso. Ele sempre fez aquilo que ele viu o Pai fazer. Ele sempre falou aquilo que ele ouvia o Pai falar. Então, Jesus sempre, né, na dinâmica de seguir o líder, Jesus sempre seguiu o líder. Então, isso é uma imagem que você e eu precisamos ter para nós mesmos. E veja, foi guiado pelo Espírito para entrar no deserto, foi guiado pelo Espírito para sair do deserto, no poder do Espírito Santo ele andava, pelo Espírito Santo ele foi ungido para sair e pregar o Evangelho e curar a todos os enfermos, oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, porque o Espírito era com ele. Então, em toda a jornada de Jesus, ele foi guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito é sobre o que nós estamos falando hoje pela manhã, e a palavra guiado, né, ou guiar, ela vem do grego, deixa eu ler aqui para não me perder com relação a essa dinâmica da pronúncia. A palavra guiados ou guiar, gente do céu, onde é que ela está? Ela é ago, ok? A-G-O. Se alguém puder escrever aí, não sei se o Val, por favor, pode escrever. A palavra guiado, ou a palavra guiar, ela vem do original grego ago, A-G-O, ok? Tem só um apontamento que eu quero fazer aqui, que o Rick Renner escreve. Ele diz, sempre penso nisso quando leio Romanos 8,14, ele se referindo à questão da brincadeira, né, de seguir o líder. Ali diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em grego, a estrutura dessa frase é ao contrário. Veja que coisa interessante. De modo que diz, no grego, no original, esse versículo, Romanos 8,14, diz, pois todos os que pelo Espírito de Deus são guiados, são eles filhos de Deus. As nossas traduções brasileiras, portuguesas, elas falam, aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Mas no original, o que diz em grego é os que o Espírito Santo guia, esses são de fato os filhos de Deus. Veja, se nós somos filhos de Deus, se nós, né, declaramos isso com a nossa boca, eu sou filho de Deus, então é porque primeiramente para sermos filhos de Deus, para sermos enquadrados nesse grupo, é necessário que nós sejamos guiados pelo Espírito de Deus. Então aqueles que o Espírito Santo guia, esses são os filhos de Deus. A palavra grega para guiar, então, é a palavra ago. Significa exatamente isso, conduzir, guiar, né? Levar a algum lugar. Mas tem um outro ponto que eu achei fantástico descobrir isso. Existe uma outra palavra que é originária da mesma palavra que é guiar. A palavra guiar em grego é ago, A-G-O. Mas existe uma ramificação dessa palavra que é agon, A-G-O-N. E essa palavra agon, ela significa luta. Ela significa travar uma batalha contra si próprio. Veja que coisa interessante. Na dinâmica de seguirmos as orientações do Espírito, né, ou seguirmos as orientações de Deus,
a palavra de Deus e principalmente sermos guiados pelo Espírito de Deus, isso vai nos conduzir, né, a seguir as instruções e muitas vezes de uma forma que nós não vamos ter, experiências mirabolantes, né? Às vezes sim, às vezes o Espírito Santo ele pode falar conosco através de um profeta, através de uma pessoa, através de uma manifestação de um dom, mas muitas vezes, de fato, a forma primordial e primeira de nós sermos guiados pelo Espírito de Deus é pelo testemunho interior, é aquela voz mansa, suave no nosso coração, nos guiando a fazermos todas as coisas, a como dirigir, né? Eu, recentemente, acho que esse sábado mais ou menos, eu saí para fazer alguma coisa que eu não lembro o que, e de repente eu estava dirigindo e aquela impressão no meu coração, vai mais devagar. E foi rápido para acontecer. Quando veio aquela instrução, vai mais devagar, eu fiquei um pouco mais alerta e de repente um cara furou o sinal vermelho e quase bateu no carro que estava atrás de mim. E se eu não tivesse, né, atendido aquilo, eu poderia ter causado algum acidente ali pior. Na verdade, o acidente não aconteceu, mas eu poderia ter me envolvido em algo ruim. Mas veja, até para mesmo, né, para direção no trânsito, para comprar alguma coisa, para não comprar alguma coisa, para fazer algo que seja o mais, que nós podemos até considerar o mais banal do nosso dia a dia, mas o Espírito Santo ele está interessado para nos dar ou em nos dar instruções claras, específicas, que vão nos livrar de problemas e que vão nos colocar em outro lado, né, naquilo que Ele tem para nós, na bonança que Ele tem para nós. Agora, seguir essas instruções, veja, guiar é água, mas luta interna, né, conflito interno, é a palavra agon, e muitas vezes é mesmo isso. Nós estamos desejosos de seguir as orientações do Espírito, desejosos que Ele nos guie, que Ele fale conosco, que Ele nos mostre o caminho da verdade, mas quando essas instruções chegam, muitas vezes nós nos encontramos a nós mesmos em um conflito interno. Eu vou ou eu não vou, né? A nossa carne, ela vai estar nesse conflito agon, essa luta, né, de seguir o ágo, ou seja, de seguir as instruções, o guiar do Espírito Santo. Veja como é interessante uma mesma palavra, ela servir para expressar algo que o Espírito Santo faz, mas de repente uma ramificação dessa palavra elucidar aquilo que nós temos em nossa carne, né, como uma luta contra aquilo que o Espírito Santo faz. Às vezes reputamos que a nossa ideia é melhor. Eu poderia, por exemplo, ter... não vai acontecer nada nessa hora. Né? Essa hora da manhã, como é que alguém vai fazer alguma coisa nesse horário? E aí poderia ter até acelerado o carro e, enfim, poderia ter me dado mal. Hoje eu presto muita atenção no trânsito, muito mais às informações do que vem no meu coração, porque algum tempo atrás eu sofri um acidente e foi algo bem grave, bem feio. E foi por uma desobediência. Eu ouvi no meu coração que eu não deveria fazer, mas isso faz uns 6 anos, eu acho. Mas eu pensei, não, eu vou, vai dar tudo certo e tal. Eu estava cheio de coisa para fazer. Eu tinha que fazer uma viagem naquele mesmo dia para Brasília. Foi no ano que nós estávamos fazendo a escola de ministros lá. E eu tinha feito todo o aparato do meu carro, tinha limpado ele, tinha trocado coisas nele, tinha deixado ele um brinco para poder fazer aquela viagem. Bárbara não estava em Goiânia, ela estava dando aula fora e de repente a gente estava num processo de reforma na igreja e eu precisava comprar alguma coisa para a igreja e eu disse, olha, já que eu vou para Brasília, é provável que eu vá encontrar mais barato lá, mas eu vou saber quanto é que custa isso aqui para ter uma ideia do preço. E nessa hora que eu disse que eu ia sair para poder verificar isso, no meu coração veio aquela impressão, não vai, fica em casa, fica tranquilo, sai mais cedo, vai para Brasília. Mas aí eu desobedeci aquela instrução e veja, eu acabei me envolvendo num acidente, um ônibus bateu em mim e, enfim, um estrago aconteceu no meu carro, depois, posteriormente, eu perdi meu carro e quase eu perdi a vida naquele momento. Ou fiquei gravemente ferido. Graças a Deus não houve nada, né, por causa de um segundo, literalmente, né? Quando eu cheguei à noite na escola, alguém disse, o professor que estava dando aula, ele disse, olha, alguém aqui hoje à noite, hoje mais cedo foi livre por causa de um segundo. E, gente, naquela hora eu era aquela pessoa. Eu tinha sido livre por Deus e eu recebi aquela confirmação da parte da boca daquele professor. Eu fui livre da morte por causa de um segundo. Graças a Deus a misericórdia do Senhor me alcançou e me livrou de um problema, me livrou da morte, me livrou de ter uma consequência ruim, um dano, livrou também aquelas pessoas que estavam no ônibus, graças a Deus.
mas nada daquilo poderia ter acontecido ou aconteceria se eu tivesse atentado para as instruções do meu coração. Desde aquele dia eu saio de casa e às vezes no automático eu já digo: Pai, obrigado pela tua proteção, e eu fico escutando mesmo, né? Atento àquelas instruções, aquelas notas. Então nesse dia, acho que foi esse fim de semana, aquela impressão: olha, vai mais devagar. E aí eu parei um pouquinho, né? Pisei no freio. E quando menos esperei, lá vem aquele cara que furou o sinal vermelho. Sabe, gente, a gente precisa realmente estar ligado com o Espírito Santo. Ele quer nos livrar de danos, amém? Ele quer nos livrar de problemas. E eu quero te dizer, é mesmo uma luta, né? Muitas vezes, quando nós damos muita vazão à nossa carne, né? Quando nós seguimos muitas vezes mais os nossos pensamentos, as nossas ideias, que muitas vezes reputamos elas como sendo as melhores ideias do mundo, mas se nós alimentarmos muito essa vida de seguir a nós mesmos, do ativismo, de fazer as coisas no automático, né, de nem mesmo considerar ou pensar em ter um tempo para poder consultar o Espírito Santo, sabe, antes de sair de casa, antes de começar aquele dia. E talvez seja mesmo um esforço para você e para mim acordar um pouco mais cedo, mas eu quero te dizer: acorde mais cedo, sabe, levanta às 5 da manhã. Não sei como é que você administra o seu trabalho no seu dia a dia, mas se você tem que sair de casa de manhã cedo, acorda um pouco mais cedo, né? E tem um tempo, que sejam 30 minutos, que sejam 20 minutos, mas de você ficar ali em silêncio, conversando com o Espírito Santo e deixando Ele trazer coisas no teu coração, alimentando o teu coração com a verdade da palavra, orando em outras línguas. Sabe, isso é como carregar a tua bateria, né, para não entrar num ativismo de fazer a coisa no automático. Eu vou levantar, eu vou tomar café, eu vou sair para o trabalho. Quando eu estiver indo para o trabalho, eu coloco uma musiquinha para poder me inspirar. Veja, isso tem o seu valor, mas não é o completo, né? Não é, eu vou colocar durante o percurso do meu trabalho, eu vou colocar uma ministração. Ótimo, graças a Deus, mas tem um tempo antes, tem um tempo de consagração ao Espírito Santo, sabe? Levanta mais cedo mesmo. Né, esforça um pouquinho para isso, ou então dorme mais tarde, se você for uma pessoa noturna. Você pode encontrar o melhor formato para você, mas dorme um pouquinho mais tarde, quando todo mundo estiver indo dormir, se recolhe num lugar e tem esse tempo com o Senhor, tem esse tempo de consultar o Espírito Santo, e vai ficar cada vez mais fácil você não ser tomado, né, do agão, né, dessa luta interna para obedecer, mas vai ser muito mais fácil você ser guiado pelo Espírito, sem ficar aflito com isso, né? Ouvindo mesmo a voz do Espírito Santo, ouvindo mesmo a palavra dele no teu coração, ouvindo a expressão do Espírito Santo no teu espírito, né? Não dependendo tanto de coisas externas, de manifestações externas. Nada contra essas manifestações, entenda, né? A voz de um profeta, por exemplo, de um homem de Deus que vai pregar para você, que vai falar para você, que vai trazer uma mensagem da parte do Senhor, isso é possível, né? Mas nós entendemos que essas palavras que vem muitas vezes de um profeta, que vem muitas vezes de um homem ou uma mulher de Deus, para nós, ao nosso respeito, para falar sobre algo que Deus está por fazer, na verdade, essas informações, se nós checarmos de verdade, elas já estavam no nosso coração há algum tempo, mas nós não estávamos atentando para essas coisas, atentando para essas informações que já estavam sendo faladas pelo Espírito Santo no nosso coração. E aí é preciso Deus, pela sua ampla misericórdia, graça, levantar uma pessoa e dar a essa pessoa uma mensagem inspirada, uma palavra de conhecimento para nos falar acerca daquilo que precisamos ouvir da parte de Deus, ou atentar da parte de Deus. Sabe, gente, é melhor nós mantermos uma condição de comunhão com o Espírito Santo, de consultar o Espírito Santo, de verificar por dentro quais são as instruções dele, e então assim sermos guiados pelo Espírito, deixarmos ele ser o nosso líder, amém? Se é para seguir o líder, que esse líder seja o Espírito Santo e não nós mesmos, não a nossa carne, nem a nossa mente, por mais habilidosa que ela possa ser, por mais inteligente que você se considere, sabe? Não vale a pena seguir a sua própria ideia e deixar o Espírito Santo de lado. Faça o contrário, se esforce por deixar o Espírito Santo falar o que você tem que fazer, ainda que chega um momento dele falar que você não tem que fazer nada. E aí você vai ter uma luta interna absurda de você: mas como é que eu vou ficar parado? Como é que eu não vou fazer algo? Como é que eu não vou entrar naquele emprego? Como é que eu não vou falar para aquela pessoa? Como é que eu vou botar a mão naquela pessoa para ela ser curada? E sabe, tantas coisas podem chegar, mas sabe, se a instrução do Espírito for faça isso ou não faça isso, é melhor que você faça, é melhor que você não faça, segundo aquilo que ele lhe guiar a fazer ou a não fazer, para que não seja uma questão de você ser guiado por si próprio,
né? Sabe, gente, uma manifestação, uma das manifestações mais gloriosas, um dos ministérios, né? Ou um elemento do ministério do Espírito Santo, melhor dizendo, em nós, ele vai nos guiar, amém? Como eu falei semana passada, ele é o Espírito Santo da verdade, e ele vai nos guiar em toda a verdade e a toda a verdade. Existe um caminho de paz, de excelência, de verdade, de virtude. Esse caminho está bem diante de nós em Cristo Jesus, e é o Espírito Santo que vai nos guiar nesse caminho. Agora, esse caminho sempre vai ter pontos pontos de conquistas, né? Conquistas que nós vamos alcançar em áreas da nossa vida, conquistas sentimentais, conquistas familiares, conquistas nos nossos relacionamentos, conquistas financeiras, conquistas na área da saúde. E esse caminho da verdade vai nos conduzindo a esse crescimento, né, alcançando maturidade em áreas da nossa vida, área após área. E se cumprindo aquilo que está escrito, né? O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais e mais, até ser o dia perfeito. Né? Nós precisamos nos assemelhar a Jesus Cristo para nos tornarmos, então, varões perfeitos. É possível encontrarmos a perfeição? É possível, porque se Jesus disse que é possível nós nos encontrarmos como varões perfeitos, é porque é possível fazermos isso. Agora, seremos perfeitos de uma vez só e em tudo? Não, mas é possível alcançarmos perfeição, e essa perfeição ela significa maturidade. Veja, a palavra perfeição no nosso idioma português, né, e em vários idiomas, ela está alinhada, né, ou ela está de alguma forma nos direcionando a uma condição de infalibilidade, né, a uma condição de perfeição num formato inalcançável. Mas perfeição, segundo a Bíblia diz, né, e esse estado de o varão perfeito, a palavra perfeito aqui é a palavra maduro. Então, a nossa condição é caminhar nesse caminho de verdade, que o Espírito Santo está nos conduzindo nesse caminho de verdade, né, para alcançarmos maturidade, sermos varões e varoas, né, vasos e vasilhas perfeitos, amém? Maduros, e é isso que quer dizer, maduros em áreas específicas. Talvez você e eu não vamos conseguir ser maduros em todas as áreas da nossa vida de uma vez só, mas é certo que vamos alcançar maturidade área após área. E é mesmo interessante a diligência aplicada nessa questão de obedecermos às instruções do Espírito, porque sermos diligentes com as instruções do Espírito na área sentimental, na área emocional, vai nos fazer alcançar maturidade nessa área. E alcançar maturidade nessa área vai nos fazer entender que seguir as orientações do Espírito Santo para a área da saúde na nossa vida vai também nos conduzir a um tempo de maturidade nessa área, ao ponto de nós não sermos mais pegos por doenças. O irmão Hagin, ele viveu anos da sua vida, praticamente seu ministério inteiro, sem ser acometido por doença. Por quê? Porque ele encontrou maturidade nessa área. Ele se firmou na palavra, ele declarava a palavra, ele cria na palavra, ele seguia as orientações do Espírito para guardar a sua própria saúde, ao ponto de ele testemunhar, por exemplo, de um dia ele estava numa roda de pastores, de ministros, e aqueles pastores, aqueles ministros estavam falando mal acerca de um outro ministro. E veja que interessante, o irmão Hagin disse que de repente ele sentou lá e começou a ouvir aquela conversa. Pouco tempo depois, né, ele saiu daquela mesa e ele disse que uma dor de cabeça muito forte chegou para ele. E ele estranhou aquilo rapidamente, porque ele disse: há muitos anos que eu não tinha nenhum problema de saúde. Há muitos anos que eu não tinha nem mesmo uma gripe, nem mesmo uma dor de cabeça. E de repente eu estava com aquela dor de cabeça muito forte. E aí ele foi consultar o Espírito Santo, ele foi consultar ao Senhor e disse: Senhor, por que eu estou com essa dor de cabeça? Eu não tenho feito nada de errado para poder estar doente, para poder ter sido atacado nessa área, né? ou isso se manifestar na minha vida. O que aconteceu? E aí diz que o Senhor o lembrou da ocasião em que ele estava sentado naquela roda de pessoas que estavam falando mal sobre uma pessoa, sobre um ministro. E o irmão Hagin disse: olha, mas eu não, tudo bem, eu estava lá, mas eu não falei nada contra aquele ministro, eu fiquei simplesmente calado, eu somente ouvi aquilo que eles estavam falando. E aí Deus falou para ele, né, o Espírito Santo ministrou para ele: mas é exatamente isso, você estava sentado numa roda, né, de pessoas que estavam falando mal sobre outra pessoa, e o simples fato de você estar ali associado de alguma forma, isso abriu essa brecha, abriu essa porta. E sabe, gente,
Rapidamente o irmão Reiga pediu perdão ao Senhor, foi curado naquela mesma hora, a dor de cabeça foi embora, porque ele entendeu acerca de algo que ele tinha feito de forma equivocada, né? Mesmo sem falar, mesmo sem verbalmente compactuar com aquela situação, mas ele foi ensinado pelo Espírito Santo naquele momento de que o fato de estar associado de alguma forma trouxe aquele problema para ele. E é preciso mesmo nós estarmos tão alimentados, né, com a palavra e com a comunhão com o Espírito, que situações como essas, momentos como esses vão nos levar mesmo a ter uma vida boa com o Espírito Santo, né? Não sermos pegos por coisas, não sermos acometidos de doenças, pelo simples fato, me entenda, de sermos guiados pelo Espírito, de Ele ser o nosso líder e não nós mesmos. Amém, gente? Eu quero ler algo aqui para vocês, para encerrar. Diz o seguinte: muitas vezes o Espírito Santo dirige sua vida, lhe dando uma percepção ou mesmo um cutucão para tomar determinada atitude. A direção dele também pode ser mais dramática, como através de uma profecia ou visão, ou simplesmente como uma voz mansa e suave, falando ao seu interior, com uma clareza que muitas vezes permite que você realmente repita o que ele acabou de dizer. Independentemente da maneira como o Espírito Santo escolha guiar você em determinada situação, sua busca por ele deve permanecer constante. Como um filho de Deus, aprender a conhecer sua voz e a ser guiado por ele deve ser um dos objetivos principais da sua vida como filho de Deus. Amém, gente? Se pudéssemos, de alguma forma, comparar a nossa vida com uma brincadeira, né? E com essa brincadeira de seguir o líder, então que nessa comparação nós não sejamos o líder, amém? Mas que o Espírito Santo seja o líder, porque há um ministério dele para ser desenvolvido em nós e através de nós, como eu falei, nos guiando na verdade para chegarmos à verdade, à maturidade em áreas da nossa vida. Agora, precisamos deixar que Ele seja o líder, que Ele seja a pessoa que vai nos guiar, que vai nos manter na linha certa, amém? E muitas das coisas que nós reputamos como, às vezes, boas ideias, sabe, coloca-as diante do Senhor. Para encerrar, certa vez eu lia no livro de Morrega, não vou lembrar agora do título, mas ele disse acerca de um irmão que ele conheceu. Esse irmão era extremamente rico e bem-sucedido na sua vida profissional. Era um irmão da igreja onde ele pastoreava, e certa vez o irmão Reagan disse que, conversando com ele, né, eu não lembro agora se era ele conversando com esse irmão ou se era alguma pessoa que perguntou para esse irmão o que ele fazia, né? Qual era o segredo daquele irmão para que ele tomasse decisões tão assertivas na sua vida profissional. Nada do que ele fazia dava errado, simplesmente ele era bem-sucedido em qualquer coisa que ele fizesse. Aonde ele colocasse a mão, a ideia que ele tivesse, aquilo ali ia dar um resultado positivo, e isso era um constante na vida dele. E alguém perguntou para ele, não lembro se o irmão Reagan, mas disse: o que você faz para ser assim? Né? Como é que você administra a sua vida de uma forma que você nunca erra em algum projeto profissional que você lança? E aquele irmão disse que quando ele tem uma ideia, quando ele tinha uma ideia, quando ele tinha uma sugestão dentro dele, ele simplesmente se trancava no quarto e ele só saía do quarto depois que ele tinha uma confirmação da parte do Espírito Santo de que era para fazer aquilo. Não importa se ele passasse 3 dias preso dentro do quarto, mas ele não comia, ele não fazia mais nada, ele passava 3 dias jejuando, orando e buscando o Senhor, até que aquela ideia, aquela informação fosse confirmada ou fosse negada pelo Espírito Santo. E quando havia confirmação, então ele saía daquele quarto, ele colocava aquilo em execução, e aquele projeto dava certo, e era um grande sucesso, e trazia para ele grandes benefícios. Por quê? Porque ele, ao invés de simplesmente entender que era uma boa ideia, e veja, ele já era um homem de sucesso, mas ao invés de entender que era uma boa ideia e seguir aquilo, ele simplesmente colocava aquela boa ideia na prateleira do descanso e ia lá para o Espírito Santo e dizia: será que é isso mesmo? O que você acha acerca disso? E quando havia o sim, ele prosseguia. Então que sejamos assim também, amém, gente? Existe um ministério do Espírito Santo, às vezes pode ser que demore um pouquinho para você entender qual é o formato que ele quer, mas é melhor você e eu esperarmos o Espírito Santo dar o sim
do que sairmos de qualquer forma num ativismo cristão, né, de alguma forma, e acabarmos encontrando resultados que nós não queremos. O Espírito Santo, ele está pronto para nos livrar de grandes problemas e nos colocar em grande bonança. Amém? Eu vou orar em nome de Jesus. Pai, te damos graças por essa manhã. Eu te agradeço, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela expressão maravilhosa, gloriosa da tua sabedoria que está contida no Espírito Santo. E por esse Espírito Santo, Pai, o teu Espírito cheio de majestade, cheio de verdade, ele está dentro do nosso coração, nos guiando mesmo, Pai. Por causa disso, nós estamos seguros. Nós queremos, Espírito Santo, que você seja o nosso líder, que você dite as regras, que você dite o nosso caminho, que você diga quais são os próximos passos que temos que dar. E nós vamos fazer isso com alegria, sabendo que você está nos guiando na verdade para chegarmos em toda a verdade. Obrigado em nome de Jesus. Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade em nossa vida, eu abençoo o dia e a semana de cada um dos meus irmãos e a mim e o meu também, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Que bênção. Muito obrigado por estarmos juntos aqui mais uma vez, viu? Aleluia. Bom demais, gente. Então até amanhã, às 7h30 da manhã, estaremos juntos para mais um Fé da Manhã. Amém? Amo vocês e vamos ser guiados pelo Espírito, em o nome de Jesus.